dia, pessoal. Vamos aqui, esse cabelo tá horrível, né? Vamos aqui ler a palavra de Deus, entender mais de Deus, conhecer mais de Deus, dormir bem, graças a Deus. Já não levantei, fiquei na cama, conversando com Deus, um assunto assim, bem forte com ele. Orei bastante, conversei com ele, bati um papo com ele, com um assunto muito sério entre mim e ele, entre eu e ele. E nós vamos aí, gente, ler Josué, que é o sexto livro do Antigo Testamento. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sexto livro do Antigo Testamento. Luciana, mas qual que é o Antigo Testamento? É quando você abre a primeira página da Bíblia, já começa o Antigo Testamento, tá? Não fica pegando página, pulando página, não, que você não vai entender, igual eu sempre digo para vocês. Então vamos ler aqui Josué, capítulo 4, versículo 1. Assim que a nação inteira de Israel terminou de atravessar o rio Jordão, Jeová disse a Josué, versículo 2: escolham 12 homens dentre o povo de Israel, um homem de cada tribo. Versículo 3: e dei-lhes a seguinte ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes levíticos ficaram parados com a arca do pacto de Deus. Levem-nas as pedras com vocês e coloquem as pedras no lugar onde vocês passaram a noite. Versículo 4. Então Josué chamou os 12 homens que havia designado dentre os israelitas, um homem de cada tribo, porque são 12 tribos de Judá, 12 tribos de descendentes de Jacó, de Israel, israelitas, né? Ah, Luciana, são todos do mesmo sangue, mas era tanta gente, como por exemplo, a minha tia é irmã do meu pai, mas ela teve vários filhos e vários netos. O irmão da minha tia, que é irmã do meu pai, também tem a tribo dela. Então, cada um tem sua tribo, entendeu? Cada filho tinha sua tribo, porque eram muitas pessoas, muitos irmãos. Então, não podia misturar, porque família dá problema, né, gente? E Deus sabia que família dá problema, né? Então, vamos aí. Versículo 4. Então, Josué chamou os 12 homens que havia designado dentre os israelitas, um homem de cada tribo. Versículo 5. E Josué disse a eles: homens, 12 homens, um representante de cada tribo de Judá, de cada tribo de Israel, passem adiante da arca do pacto de Deus, que é a arca da aliança de Jeová, seu Deus, até o meio do rio Jordão. Vocês vão passar aí adiante da arca, adiante, o que é adiante? À frente. A arca de Deus, a arca de Jeová. Passem adiante da arca de Deus, seu Deus, até o meio do rio Jordão. E cada um de vocês deve pôr uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. Vai colocar a pedra que Deus mandou eles pegarem aqui, ó, no versículo 3. Deles a seguinte ordem: pegue 12 pedras do meio do rio Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes levíticos ficaram parados. Então, no versículo 3, Deus manda eles pegarem as pedras no meio do rio Jordão, no meio do rio Jordão, aonde os sacerdotes levíticos colocaram os pés. Isso, colocaram ali os pés, os sacerdotes. Então, Deus já sabia que tinha as pedras lá, tá? Deus colocou as pedras lá, debaixo dos pés dos sacerdotes, para os 12 homens, que são 12 parentes, que têm as suas famílias, que são tribos. E aí, ele mandou colocar no ombro, no versículo 5. E Josué lhes disse: passem adiante e à frente da arca de Jeová, seu Deus, até o meio do rio Jordão, e cada um de vocês deve pôr uma pedra sobre o ombro de vocês, segundo o número das tribos dos israelitas. Versículo 6.
para servir de sinal no seu meio. Se mais tarde os seus filhos lhes perguntarem: por que essas pedras estão aqui, hein, papai e mamãe? Versículo 7. Vocês vão responder aos seus filhos: é porque as águas do rio Jordão foram represadas diante da arca do pacto de Jeová, quando ela atravessou o rio Jordão. As águas do rio Jordão foram represadas. E essas pedras, meus filhos, servirão permanentemente de recordação para o povo de Israel. Versículo 8. Portanto, os israelitas fizeram assim como Josué havia dado a ordem. Pegaram, que na verdade foi ordem de Deus, para que Josué falasse para o povo. Porém, 12 pedras, pegaram 12 pedras, uma pedra para cada um, do meio do rio Jordão, assim como Jeová lhe havia instruído a Josué, que já estava ficando no lugar de Moisés, que Moisés morreu, uma pedra para cada tribo dos israelitas. Os israelitas levaram as pedras para o lugar onde eles passariam a noite e as colocaram ali. Versículo 9. Josué também colocou de pé 12 pedras no meio do rio Jordão. Josué também colocou de pé 12 pedras no meio do rio Jordão, no lugar onde tinham ficado os pés dos sacerdotes levíticos que carregavam a arca do pacto de Deus. E as pedras continuam lá até hoje de pé. Até hoje. Hoje que nós estamos conversando, não sei. Mas até quando eles estavam escrevendo, as pedras estavam de pé lá no Rio Jordão. Podemos ver aí no Google, né? No YouTube, ver se as pedras continuam aí no meio do Rio Jordão em pé, como Josué colocou. Versículo 10. Os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de Deus permaneceram parados no meio do Rio Jordão, até que se fez tudo o que Jeová havia dado a ordem ao povo de Israel por meio de Josué, em harmonia com tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. Que Moisés, antes de morrer, estava ensinando a Josué. Deus falava com Moisés e Moisés falava com Josué o que Deus queria. Enquanto isso, o povo fazia a travessia apressadamente, depressa, do rio Jordão. Versículo 11. Assim que todo o povo tinha terminado a travessia do rio Jordão, a arca de Jeová e os sacerdotes levíticos fizeram a travessia à vista do povo. Todo mundo viu. Versículo 12. E os rubenitas, os rubenitas, que é os filhos de Ruben, descendente também de Israel, eles pediram para ficar antes do rio Jordão. Eles só atravessaram o rio para guerrear, porque Deus mandou ele guerrear, ajudar o povo de Israel, depois eles poderiam voltar para antes do rio Jordão, para a terra que eles pediram para eles. Versículo 12, 2. E os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés fizeram travessia em formação de batalha na frente dos outros israelitas, assim como Moisés lhes havia instruído. Versículo 13. Cerca de 40.000 soldados armados para a batalha fizeram travessia diante de Jeová, rumo às planícies desérticas de Jericó. Versículo 14. Naquele dia, Jeová engrandeceu. Vou enaltecer a Luciana hoje. Eu vou fazer a Luciana vender bastante. Eu vou enaltecer a Luciana. Alguém vai falar bem do brechó da Luciana. Vou enaltecer. Eu vou lá no coração da pessoa e vou fazer com que ela fale bem do brechó da Luciana, fale bem do seu negócio. Eu vou enaltecer, vou colocar o nome da Luciana, vou colocar a Luciana enaltecida diante do povo de Israel. E versículo 14, naquele dia Jeová enalteceu Josué aos olhos de todo Israel, e eles respeitaram Josué, porque aí quando você enaltece alguém fala, poxa, né? Ainda mais Deus, pensa, Deus me enaltecer, claro que eu não mereço, mas me enaltecer, falar assim, poxa, Luciana, tem um bom trabalho, né? Nossa, o brechó da Luciana, ele vai bem, a Luciana, tudo que ela faz vai bem, tudo dá certo na vida dela. Então, assim, enaltece as pessoas quando ele quer.
As pessoas viram que Josué, tudo que Josué falava estava dando certo, ele enalteceu Josué. Claro que o poder é todo de Deus, né, gente? Profundamente. Durante todos os dias da vida de Josué, assim como haviam respeitado também profundamente a Moisés. Versículo 15. Jeová disse então a Josué. Josué, versículo 16, 6. Ordene, dê uma ordem aos sacerdotes levíticos que carregam a arca, que carregam a arca do testemunho de Deus que saíam do Jordão. Versículo 17. Portanto, Josué deu a ordem que Deus mandou aos sacerdotes levíticos. Saiam do rio Jordão, sacerdotes. Versículo 18, 8. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de Jeová saíram do meio do rio Jordão, e os pés dos sacerdotes pisaram em terra seca, as águas do rio Jordão retomaram o seu curso e inundaram as margens, assim como antes, porque enquanto os sacerdotes ficavam no meio do rio com a arca de Deus, do pacto de Deus, com os pés dentro do rio, Deus represou as águas para o povo de Israel passar. Depois ele falou assim: agora por último, vai ser os sacerdotes que eu escolhi, que são os filhos de Levi, os levíticos, que vão sair. Quando eles colocaram o pé deles na terra, as águas ficaram normais, voltaram para o lugar. Versículo 9. O povo de Israel saiu do rio Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em um lugar chamado Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Versículo 20. Quando as 12 pedras, quanto as 12 pedras que o povo de Israel, os 12 homens que representavam as 12 tribos de Israel, né? Algumas pessoas falam 12 tribos de Judá. Quantas 12 pedras que eles haviam tirado do rio Jordão, Josué as colocou de pé em Gilgal. Versículo 21. Então, Josué disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: ô papai, o que significam essas pedras em pé ali, em Gilgal? Versículo 22. Vocês explicarão aos seus filhos assim: Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. Versículo 23. Quando Jeová, seu Deus, secou as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que o povo de Israel atravessassem, assim como Jeová, seu Deus, havia feito com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado o Mar Vermelho. Versículo 24. Deus fez isso para que todos os povos da terra, não é só o povo de Israel, não, todos os povos que povoam a terra, saibam como a mão de Jeová é poderosa, e para que vocês sempre temam, tenham temor, tenham respeito, tenham medo a Jeová, seu Deus.